Oi, gente, boa noite. Mais uma quarta-feira, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, com a graça de Deus, nosso Pai, do nosso amantíssimos, do nosso amantíssimo mentor, dos nossos mentores pessoais, da benevolência espiritual que nos ajuda, nos ampara e permite que todos estejamos juntos nessa noite gostosa, em que temos algumas coisas boas a conversar uns com os outros, né? Porque não se espanta, eu escuto vocês. Agora, adivinhe quem estava aqui entrando, saindo pela janela o tempo todo e agora está ali forçando a porta de entrada mais uma vez. O nosso querido Tommy, o meu gato, que agora deu para poder ser também palestrante espírita, ele adora participar dessa atividade. Bom, por falar nisso nos nossos animais, o tema que hoje vamos falar envolve também esses queridos amigos, esses espíritos maravilhosos que nos rodeiam, que nos cercam, que nos enchem de carinho, de gratidão, de amor o tempo todo e que usam de si para externar as boas coisas, os bons sentimentos, né? E nos ensinam muito em relação a isso. Porque o tema que vamos falar na noite de hoje é sobre a palavra, o uso, o bom ou o mau uso da fala, da palavra. Como diz no Evangelho de Jesus, que a boca fala do que está cheio o coração, né? Então é sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Ele está ali forçando a porta, mas eu coloquei uma cadeira para ele não entrar, tadinho. Foi boicotado totalmente da palestra de hoje, mas ele compreenderá, né? Ele vai conseguir compreender os nossos motivos, né? Porque não dá para fazer uma conversa passando o rabo por aqui o tempo todo, como ocorreu semana passada. Que cada vez que eu vejo, eu morro de rir, porque eu acho isso simplesmente fantástico, né? Esse relacionamento, essa convivência e a forma natural com que os animais interagem conosco. Bom, voltamos a falar a vocês todos que, por favor, mantenham seus tratamentos, não é? É lógico que o número de atendidos é muito grande e cada vez mais os pedidos vêm agregados de complexidades e de situações que a gente fala, meu Deus, como que a gente pode ajudar? Como que a gente vai conseguir ajudar? De que maneira que a gente vai conseguir ajudar? Então, entendemos que nós temos, nós humanos, as nossas limitações, mas que a espiritualidade não tem essas limitações. Então, eles ajudam em tudo que podem, com quanto que nós permitamos. Então, é preciso que a gente dê esse sinal. Então, todos aqueles que pedem tratamento devem estar dispostos a receber no dia e a hora que é programado para isso, tá? Então, os que forem indicados a tratamento de terça, 8 horas da noite, Cuiabá, 9 horas, Brasília, estejam recolhidos em momento de grande tranquilidade, desliguem os celulares, televisão, coloquem-se disponíveis a receber, né? E aqueles que estão de quarta-feira idem, que estão de domingo idem, aqueles que estão terça, quarta e domingo idem, e assim sucessivamente. Então, todos os dias, se for incluído em mais de um dia de tratamento, tem que fazer o tratamento igual em todos os dias, né? Hoje eu faço bem na terça, na quarta-feira eu dou uma escapada, porque não é assim, são coisas diferentes, são energias diferentes, fluidos diferentes, medicações diferentes, atendimento na nossa estrutura biofísica, espiritual, perispiritual, mental, emocional, diferente, tá bom? Então, lembre-se disso e acompanhe os seus tratamentos. E se puderem, dê-nos o retorno de como vocês estão, né? Se a pessoa já está mais de 3 meses no tratamento, coloque-nos informando como que vocês estão, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando que está precisando acontecer, se está tudo bem, se não está, tá bom? Para isso, nós temos a página do santuário, tá? Que é www, né? O site, né? www caminho do bem scb. Enfim, vocês vão achar lá. Eu nunca sei, é tanta coisa
O Instagram é uma coisa, o YouTube é outro, o Face é outro, o e-mail do santuário é um. Esse é o e-mail do santuário. Caminho do Bem, aí maiúscula, SB, né? É isso? Não sei. Agora eu não sei, tá vendo? Enfim, gente, eu vou pedir depois, aqueles que estão escutando, que sabem, como a Sandra, boa noite, que ela coloque ali todas essas coisas, né? Tanto a página quanto o e-mail, para a gente poder, para vocês entrarem, entrar em contato conosco, tá? Então, não exijam muito de mim. Algumas coisas eu decoro, outras eu simplesmente não decoro, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui, né, acompanhando junto com vocês, da mensagem que nós recebemos segunda-feira do mentor da casa, lá nos nossos trabalhos internos, que fala sobre esse assunto que eu coloquei, do uso da palavra, do bom ou do mau uso da palavra. E ele diz, então, que lá nós temos cachorros e gatos, e excepcionalmente essa semana, tanto segunda quanto terça, eles estavam muito alvoroçados. Mas não era latindo, brincando como eles sempre ficam, não. O gato miando, assim, sem parar, e os cães uivando sem parar. E provavelmente alguém pensou, gente, que barulho é esse? O porquê disso? E ele, então, aproveitando essa dica, para respondeu, e daí ele, então, externou uma mensagem muito bonita para todos nós, né? Aí ele fala, por que choram os animais, quereis saber? Porque são eles radares da vida espiritual. Como radares, eles sentem tudo, e tudo sabem, e tudo veem. É claro que na falta absoluta e pela condição de que são, não encontram eles modo de expressar. Então expressam em ruídos significativos, cada um a seu modo, e cada ruído um sentido. Então aí ele já nos dá uma informação riquíssima de que os animais são radares, ou seja, os animais é como se fossem médios. Eles são radares, tudo eles captam, tudo eles veem, tudo eles sabem. Então eles leem, os animais são leitores muito inteligentes, tá? Das energias que estão ali naquele momento onde ele está. Tanto as energias do ambiente quanto as energias das pessoas. Então, os animais, eles veem essa energia, eles captam essa energia, eles sentem essa energia do ambiente, se tem um grupo de pessoas, como é que está, a energia de cada um. E os animais, obviamente, são grandes perceptores do mundo espiritual. Então, com isso, eles sabem todos os elementos de espíritos, dos pensamentos, etc., que estão ali naquele ambiente. Só que, por eles não saberem falar, não serem dotados da fala articulada, né, da fala racional e articulada, eles têm uma linguagem própria deles. Nessa linguagem, eles emitem o que eles estão sentindo, o que eles estão percebendo, por isso que os ruídos são muito significativos, diferentes, e cada um tem um sentido e transmite uma informação. E aí ele parte, né, para dizer que se o humano, então, né, vamos aqui entender dentro da escala progressiva, da hierarquia espiritual, que o espírito hominal já é dotado da racionalidade, da inteligência superior, da racionalidade, porquanto ele tem, além das inúmeras expressões de comunicação através do corpo, das ações, do olhar, da postura corporal, da forma com que chega num determinado ambiente, da onde coloca os braços, a maneira que cruza uma perna, tudo isso são informações e comunicação que nós transmitimos o tempo todo. Tanto é que existem estudos específicos para isso. Mas que a forma de comunicação mais apurada que nós temos é a fala. Então, nós sabemos falar. Nós temos uma linguagem, né, que utilizamos, dentre todas as outras linguagens, a linguagem que é a fala.
nós expressamos através da nossa boca, né? Falamos, usamos termos, temos línguas, inúmeras línguas no mundo que são instrumentos de externalização daquilo que estamos sentindo, pensando, acontecendo, querendo informar, né? Então, a fala é característica do espírito hominal, né? Além das outras expressões corporais que os animais também têm, a fala é a característica do mundo espiritual hominal. E ele diz que, apesar de nós estarmos hierarquicamente acima dos animais e termos, então, adquirido essas novas expressões de comunicação, não é? Nós utilizamos isso muito mal e utilizamos muito pior do que como os animais utilizam. Porque os animais utilizam, eles externam aquilo que eles estão vendo, sentindo e percebendo. Nós, além de externarmos o que estamos vendo, sentindo e percebendo, nós temos as articulações mentais que, agregadas a isso, podem fazer da fala algo muito bom, que salva uma pessoa, que ajuda uma comunidade e que leva ao bem, ou algo muito ruim, não é? Quando ali estão agregadas a essa fala alguns vícios morais e elementos que nós construímos que servem somente para desagregar, desequilibrar, né? Enfraquecer, mutilar o outro. Então, quais são esses elementos, que é o que aqui fala de um modo geral, que nós, se soubéssemos falar e não falássemos tantas coisas ruins, né? Talvez, quando da transmissão dos ruídos que os animais sabem fazer, se nós não falássemos de forma tão ruim, esse elemento tão importante e tão característico da evolução não era para ser dessa forma usado. Ele era para ser usado com muita consciência, com muita licitude, com muita benevolência. Então, nós ainda utilizamos, e é interessante que nós utilizamos um recurso da evolução, um recurso que nos coloca numa escala hierárquica dentro da evolução, e utilizamos mal, e utilizamos para fazer o mal. Então, quando a fala vem para ofender, xingar, mentir, criar desavenças, fofocar, não é? Ela passa a ser um instrumento, uma arma de guerra, uma arma utilizada para destruir o outro. E nós não chegamos aonde chegamos na nossa evolução, e aqui estamos como espíritos hominais para usar um recurso tão rico e tão sério para destruir o outro. Não é esse o objetivo. Nós não ganhamos a fala para destruir, né? Nós não ganhamos a fala para usar da maledicência, da injúria, da calúnia, né? Para mentir, para criar situações para ofender, para menosprezar, né? Não foi para isso que nós criamos, que ganhamos na articulação da nossa estrutura física o direito de falar, né? Aí ele fala que, de fato, a boca expressa muito quando deveria calar-se, e que isso tem sido, durante toda a evolução humana, o grande mal do homem. Que, então, o grande mal do homem, né, aonde nós praticamos efetivamente o mal, e aonde ele fica claro, né, visto, e aonde ele se materializa, é quando abrimos a nossa boca para falar o que não devemos, né? Para expressar aquilo que devíamos ficar calados, a maioria das vezes. Então, ele diz que isso se constitui como sendo o grande mal
do homem no todo o seu processo evolutivo. Ganhou um brinquedinho e não sabe usar. Então, a verdade é essa. Nós ganhamos o brinquedinho quando saímos do mundo animal para o mundo hominal, ganhamos um brinquedinho, aprender a falar. Que legal. Mas não sabemos usar. E desde o momento em que nós usávamos grunhidos até hoje, as frases mais articuladas, nós usamos isso mal. E temos materializado o mal na Terra, o mal na sociedade humana, no uso equivocado da palavra. Tá? Bom, ele diz que o mal dessa palavra, da palavra, que vem com a intenção de provocar o mal, a cisânia, a discórdia, as guerras, as dissensões, né? Tornar um outro subserviente, tornar o outro depressivo, tornar o outro, minar a boa vontade, minar no outro a sua autoestima, por exemplo, né? Que então essa fala, perdi aqui, meu Deus do céu, peraí. Que então essa fala ruim, tá? Que deveria ser bela e não é, tá? A palavra que ofende, como ele diz, a palavra que não representa nenhuma dignidade, nenhuma magnitude, tá? Não representa o espírito humano. Então, veja bem, olha que coisa interessante isso. A palavra ela é típica do homem. O animal não fala, né? Ele não tem essa articulação. Não tem nem o pensamento com essa articulação para expressar palavras. Ele expressa ruídos. A comunicação dele é diferente, né? Então, quando saímos da animalidade e ganhamos a individualidade, que é o espírito indivíduo humano, nós desenvolvemos a nossa estrutura biofísica, foi feita e desenvolvida para articular palavras, comunicação, acompanhando um instrumento para acompanhar o pensamento articulado do espírito luminal, tá? Para acompanhar e fazer materializar o pensamento articulado do espírito luminal. Que então, o que nós fazemos hoje, o uso da nossa palavra hoje, não representa nem a dignidade, nem a magnitude do que é a palavra. A gente não chegou nem a entender o que é saber falar, poder falar. Nós usamos tão mal esse recurso que a gente nem sequer conseguiu ainda compreender isso, o sentido, a verdadeira dignidade que está em poder falar, não é? Então, Jesus lá, há 2000 anos, falou isso para todos nós, disse isso para todos nós, né? Que a boca falava o que estava cheio no coração. E é claro, a gente só dá aquilo que tem. Então, nós expressamos na nossa palavra a nossa superioridade ou a nossa inferioridade moral. Nós expressamos na nossa palavra o bem ou o mal, no caso, ambos, que existem dentro de nós. Só que como somos espíritos humanais e temos o conhecimento e aprendemos com o conhecimento, aprendemos cada dia nosso vivido é um dia que carrega mais aprendizado que o dia anterior, porque as nossas vivências, as nossas experiências se transformam em aprendizado. Então, o homem, por conta disso, também é dotado de critério, né? Nós somos dotados de critérios. Então, nós devemos, a estrutura moral nos dota de critérios, que nos diz o que devemos, o que não devemos,
O que podemos, o que não podemos. E o que é lícito e o que não é lícito. Então, isso são os freios, são os crivos que nós deveríamos utilizar constantemente antes de abrirmos a boca. Antes de falarmos com alguém algo que pode depois não ter o que remedie. Porque uma vez que a palavra é dada, é falada, ela é transmitida, o seu dono perde por ela, dela, o seu controle e o seu direito. E ela ganha o mundo. E ao ganhar o mundo, ela vai livre até onde ela estiver aqui. Então, quando a gente chega e ofende uma pessoa, que a gente quer ofender, ali ofende propositadamente uma pessoa, estamos ofendendo sem saber, não é? Centenas de outras, porque a palavra foi. Então, o que eles dizem é que essa palavra que vai não é só o ruído dela, é a energia, o significado que está agregado energeticamente a ela, que no frigir dos ovos são aquilo que eles falaram, que o falou, que os animais percebem, né? Então, está agregado a ela toda uma energia, todo um processo que ofende um diretamente, que é o que você queria ofender, e ofende mais dezenas de outros, centenas de outros, quando aquela energia chega e atinge a essas pessoas, né? Então, o poder de desequilíbrio, de desconstrução, de destruição que a palavra tem é inimaginável. Quer dizer, inimaginável não, nós já sabemos qual é, já podemos imaginar isso, né? E, então, o que nos resta? Por que dizem os espíritos que esse é o mal da humanidade, né? Que a humanidade, no decorrer de sua evolução, pratica o mal na palavra, que a palavra é o instrumento da nossa maldade, não é? Por que isso? Então, o que a gente devia usar? Desses crivos, desses freios, né? Para impedir que se diga o que não se deveria dizer, não é? Se todos nós usássemos a palavra com essa sabedoria, a palavra iria nos aproximar muito mais da espiritualidade superior quando utilizarmos a palavra com sabedoria, com crivos, com freios, com consciência, com conhecimento, com grandeza moral. Usar a palavra para fazer o bem, ponto, tá? Aí o homem no planeta Terra, como todo o seu planeta, como todos nós em sociedade, indivíduos e grupo social, a humanidade da Terra, a humanidade planetária, nós estaríamos em outras condições. Nós estaríamos em condições muito melhores, evolutivamente falando, moralmente falando, né? E de vida. Nós estaríamos em outro patamar, tá? Então ele fala que isso que nós vemos hoje, tudo isso que nós estamos vendo no mundo hoje, ele ainda diz assim, é o resultado dessa Pandora que se abriu ao mundo, ou seja, aquela famosa caixa de Pandora onde estava guardado o mal. Então, que a nossa palavra é quem abre a caixa de Pandora, quem abre a caixa de Pandora no mundo. É ela que põe o mal para fora, tá? Que põe o mal aí para todos nós, tá? Que isso que nós, então, estamos vivendo hoje, esses sentimentos, dores, situações inexplicáveis, não é? É o resultado da indignidade humana. É o resultado da crueldade humana. E é o resultado da impiedade humana. Por quê? Porque a indignidade, a crueldade e a impiedade é o que nos permite ainda fazer mau uso desse grande instrumento que nós temos. Porque se a gente não tem fé e não tem compaixão, se não somos dignos e se não temos o bem em nós, a nossa palavra é uma arma que mata muito mais e muito mais violenta do que qualquer bomba
arsenal atômico. O homem fica muito preocupado para descobrir os arsenais atômicos dos países aí. Ai, meu Deus, nós temos países com grande arsenal atômico. Esquece que temos hoje no mundo 9, não é isso? 9 bilhões, não é? 9 bilhões aproximadamente de bombas atômicas, de mísseis atômicos apontados e disparando indiscriminadamente, né? A tudo e a todos e a qualquer momento. Bom, aí diz ele, depois não querem os homens que este mal que foi espalhado ao mundo o contamine. Aí ficamos nós. Olha só a nossa infantilidade espiritual. A gente faz o mal, pratica o mal com um instrumento que foi dado na diferenciação, na evolução, para nos aproximar da espiritualidade superior. Então a gente usa esse instrumento, tá? Mal, errado, praticando o mal, fazendo o mal, construindo o mal. E depois não quer que esse mal fique aí. E a gente não quer sofrer. Aí depois não queremos sofrer, não queremos ser doentes, não queremos sentir dores, queremos um mundo repleto de alegria, felicidade extrema, como se fosse um Éden. Aí não dá para entender. Isso aí mostra a sandice, a loucura, a infantilidade, a bestialidade do espírito humano ainda aqui. Não é? Você faz errado e quer colher coisas certas. Você faz o mal e quer colher o bem. Você pega um instrumento que era para estar próximos da espiritualidade superior, ou seja, e a fala já é uma característica de mundo superior, e já foi dada a nós para a gente aprender a usar, e a gente só usa errado. E não quer sofrer com isso. Quer ter vida plena, bela, maravilhosa, alegre, um mundo repleto de alegrias. Como? Aí a gente tem que perguntar como? Que ciência é essa? Que teoria é essa? Que possibilidade é essa de se plantar mal e colher bem? É isso que a gente tem que entender. Se a gente planta a doença, vai colher doença, não vai colher saúde. Se a gente planta desavença, vai colher problema. Não é? Então, eu quero saber qual é a ciência e quem é que disse para nós, em algum momento, que a gente consegue colher coisas diferentes do que plantamos. Porque é essa forma que a gente tem. É assim que nós agimos o tempo todo. A gente vai lá, planta através desse instrumento mal, não é? E não vai me dizer que não tem ninguém aqui que nunca ofendeu, que nunca mentiu, que nunca fofocou, que nunca falou coisas para diminuir o outro, não é? E que nunca fez nada disso. É um anjo encarnado aqui entre nós. Não. Todos nós já fizemos isso e fazemos ainda. E aí acontece o quê? Doenças, desequilíbrios, doenças psíquicas, como ele vai falar aqui agora, seguindo a mensagem, e a gente quer viver, não quer nada disso. Não, a gente não quer nada disso, porque nós somos filhos de Deus, nós somos tão bonitinhos, tão lindinhos, não é? Somos maiorais. Não somos. Nós somos... É melhor nem buscar adjetivo para isso. Não vamos usar mal a palavra. Ponto. Nós somos perfectíveis, é o que a gente precisa saber. Ou seja, fadados à perfeição todos os dias. Então, vamos correr atrás dessa perfeição. Né? É a melhor coisa que a gente faz. Bom, aí assim, e não quer então que o mal contamine. Vai dizer, contaminará ainda por um longo tempo. Então, o mal que a gente fez ainda nos está revertendo a nós por um longo tempo. Então, hoje, nós estamos colhendo, é isso que a gente precisa entender, um mal praticado outrora. O mal que a gente está fazendo hoje ainda virá, tá? Então, o mal que a gente hoje está vivendo é o mal praticado outrora. Então, o mal que hoje nós estamos praticando, vamos colher ainda lá na frente, tá? Bom, por um longo tempo, ainda estará aqui contaminando-nos por um longo tempo. Enquanto houver o joio destruindo o solo
onde Jesus pisou e plantou o amor ao próximo. Enquanto, então, nos colocamos na posição de joio contaminador que destrói a semeadura de Jesus, a gente vai colher mal. Então, precisamos o quê? Correr atrás de largar de uma vez por todas, abandonar os nossos maus hábitos, porque muito desse nosso comportamento e da nossa fala é hábito enraizado, um mau hábito enraizado. Então, vamos correr atrás de jogar fora esses maus hábitos, manias que nós temos, que acha que não tem problema nenhum fazer uma fofoquinha ali, ou então não é o autor da fofoca, mas alimenta quando o outro fala, né? Não acho que tem problema nenhum chegar para alguém e falar, dar uma palavra grossa, fazer um xingamento, falar num tom de voz ofensivo, alto, que diminui o outro, que deixa o outro pequenininho, né? Porque a gente tem que lembrar que a palavra, ela tem som e energia, né? Muito bem. Então, enquanto estivermos sendo joios no solo que Jesus plantou o amor, ou seja, o solo, a gente está castigando, nós estamos contaminando, intoxicando o solo que Jesus plantou o amor, porque esse amor está com dificuldade de crescer, né? Está sendo ali, está tendo sombra sobre ele, está tendo elementos ruins na terra, a gente está comendo os minerais, nós estamos absorvendo o solo de uma maneira que o amor, tadinho, está com dificuldade. Então, enquanto estiver acontecendo isso, o mal, as dores, as consequências estarão nos contaminando também, tá? Então, nós ainda usamos essa palavra, e ele ainda faz aqui uma observação, aquela passagem de Jesus, quando diz Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e muito cuidado com os falsos profetas, porque ele diz assim, em nome dele, em nome de Deus, e no mau uso de sua palavra, tá? Então, muitas vezes, nós falamos o mal, deturpamos a palavra divina, a palavra do Cristo, deturpamos isso, porque está muito mais próximo o nosso entendimento e a nossa palavra daquilo do que somos nós, um ser egóico, soberbo, orgulhoso, vaidoso, maledicente, mentiroso, não é? O que mais? Bom, enfim. Então, esse ser, nós, tá? Que ainda temos a audácia de falar em nome dele, deturpando a palavra, e aí ele está fazendo-nos um alerta, cuidado àqueles que usam a palavra de Deus para seu interesse próprio. Cuidado àqueles que usam a palavra de Deus, deturpando-a para ganhar um interesse qualquer, ou seja, praticando o mal na palavra de Deus, tá? Enquanto houver esse mal em nós, e nós, ainda por cima, desvirtuando, né, conscientemente as coisas, tá? Sofre o mundo e sofrerá ainda até que esse último joio seja arrancado. Então, hoje, nós estamos sofrendo o mal praticado no pretérito, o mal que é duplo, triplo, quíntuplo, porque mal pelo que se fala, pelo que sai, mal pela causa do que fala, ou seja, aquilo que faz com que falemos, né? Mal no sentido de que colocamos naquilo que estamos falando energias desagregadoras das estruturas celulares fluídicas ou densas, ou seja, da matéria densa ou da matéria fluídica, né?
Mal porque usamos termos que ofendem quando poderíamos usar outros. Então, assim, e por que isso? Falar, voltamos a dizer, é similitude ao mundo espiritual superior. É aquilo que faz-nos um pouco mais similares, mais próximos à estrutura humana da angelitude. É o ato de falar, né? Que a fala expressa o pensamento articulado, né? E ela só não expressa o pensamento articulado, ela expressa quem somos nós, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossa estrutura psíquica. Então, ela fala, ela expressa tudo isso. E aí é algo que realmente deixa a nos horrorizar. Porque quando a gente tem noção, não só, uma coisa é entender, meu Deus do céu, a gente fala só o que tem dentro de nós e coisa horrível. Se eu falei aquilo ali, meu Deus do céu, aquilo ali era meu, estava em mim, beleza, já é um grande avanço entender isso. Agora, ele está nos colocando algo um pouco além, né? Que além da gente ter que reconhecer o mal que há em nós, temos que reconhecer o mal que isso tudo é feito, o mal que nós fazemos com isso e o mal que criamos no decorrer desse processo todo e que hoje essa criação é nossa e é nosso dever lidar com ela. E aí vem toda a dificuldade que estamos vivenciando, todas as dores, todos os processos, todas as tristezas, todos os desequilíbrios, todas as angústias. Por quê? Porque a gente está colhendo, não é nada diferente daquilo que sempre soubemos, né? E aí encerra ele de uma forma muito querida, que ele diz assim: choram os animais com toda a razão, né? Então, os animais, aí ele faz uma alegoria, uma poesia, né? Para dizer que os animais choram a nossa inferioridade, que os animais choram a nossa ignorância, que os animais choram a nossa crueldade, né? Então, isso foi um assunto muito sério e que acredito mesmo que daria para ser discutido em várias outras palestras, em vários outros encontros nossos, né? Por ser muito sério o assunto e por ser ainda muito difícil a nossa compreensão disso tudo, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, nos guie, nos proteja todo instante. Nosso tempo acabou, pena. Eu acho que eu vou começar a aumentar esse tempo, eu vou ser desobediente, vou começar a aumentar esse tempo. O nosso tempo, então, já acabou. Nós vamos à nossa prece com alegria. A prece é um bom uso, né, da nossa fala, da nossa palavra, né? E que a gente possa, então, assim, comunicando-se com Deus, com a espiritualidade superior e, antes de tudo, pedir perdão pelas nossas falhas e nos comprometer diante dessa espiritualidade amiga, que vamos fazer tudo que esteja no nosso alcance e além do nosso alcance para sermos melhores e mais dignos de Jesus junto a nós, né? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos proteja, que proteja a todos nós, a nossa família, o mundo em que vivemos, que essas energias benfazejas da espiritualidade maior venham sobre nós, que se espalhe sobre todos nós, sobre o nosso querido planeta, e que a gente tenha a condição de absorver essas energias, de senti-las, de deixar que ela adentre em nossos corpos, as nossas células materiais, para que as nossas células materiais fiquem felizes e se reproduzam com saúde e alegria. Que proteja essas energias, os nossos pequeninos animais, esses seres tão divinos, que protejam a nossa natureza,
toda obra divina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder, a glória para todo sempre, hoje e em todos os dias de nossa existência. Que assim seja, Jesus, com a graça de Deus nosso Pai, com a bênção dos nossos mentores, dos nossos amigos da espiritualidade, com a bênção de Deus. Nos despedimos na noite de hoje, para nos encontrarmos quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijo a todos, muita paz, muita saúde, muita alegria no coração de cada um. Até quarta.